Boa noite a todos. É realmente um privilégio quando a gente pode compartilhar da palavra de Deus. Eu acho que, especialmente em qualquer contexto que seja, eu acho que isso é sempre importante a gente se lembrar disso, né? Que é privilégio nosso poder hoje adorar esse Deus. A gente sabe que um dia todos vão se curvar diante dele, mas que bom que a gente pode fazer isso hoje. Que bom que a gente pode se curvar diante dele e falar da palavra dele hoje, uns com os outros. E é um privilégio poder compartilhar e a gente juntos podermos meditar sobre aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Bom, o tema desse ano está fresquinho. A gente começou a trabalhar o tema no domingo passado e é esperança, confiança e fé para o futuro. E hoje a gente segue uma temática, uma subtemática desse tema, que é a promessa da esperança. E a gente, nessa subtema, vai explorar as promessas bíblicas sobre a esperança que nós temos em Deus e também na vida eterna. Então, hoje, para mim, é a esperança da vida eterna. É isso que a gente vai conversar hoje, é o tema que caiu para eu poder compartilhar hoje. Vamos orar? Pedir a Deus para falar o nosso coração? Senhor, que o Senhor use da palavra do Senhor, para que ela gere em nós fé, conhecimento e que a gente possa viver uma vida piedosa na esperança da vida eterna no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o texto de meditação para a gente, está lá em Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Essa epístola, né, uma epístola é uma carta de Paulo a Tito. Tito, um jovem pastor. Então, essa carta ela faz parte das cartas chamadas pastorais de Paulo. E ele aborda aí em Tito alguns temas, mas principalmente ele orienta Tito sobre a escolha de lideranças e sempre alertando contra os falsos ensinamentos, chamando a atenção, chamando a volta para aquilo que é o verdadeiro evangelho. A gente vê que Paulo, ouso dizer que em todas as cartas, essa é a temática dele, né? Volta para o verdadeiro evangelho, cuidado com o que está sendo pregado. E eu acho que se ele continuasse escrevendo as cartas, ele ainda ia escrever nessa temática para a nossa igreja hoje, para a igreja de Deus hoje. Cuidado com os falsos ensinamentos. Voltem para o verdadeiro evangelho. E Tito é mais uma carta que Paulo tem essa tônica e faz essa chamada. Vamos lá então, os 2 primeiros versículos dizem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É um textinho curto para a gente meditar e ele traz uma riqueza com relação a isso que a gente vai trabalhar, que é a esperança da vida eterna. Mas a gente vai percorrer por 3 pontos, na verdade. O primeiro é o que é fé e conhecimento da verdade, que Paulo fala nesse inicinho da carta. O que é essa fé e o conhecimento da verdade? O que esses elementos geram, o que esses elementos devem gerar e o que a esperança da vida eterna tem a ver com isso? Como que a esperança da vida eterna é a base para a gente ter isso que Paulo está falando aí no inicinho da sua carta a Tito. Então, primeiro, o que é fé? O que é conhecimento da verdade? Começando por fé, tem a definição talvez mais famosa de fé, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, o escritor de Hebreus, ele faz essa definição de fé que, então, nessa versão que a gente está lendo aí no telão, certeza do que se espera e convicção de fatos que ainda a gente não consegue ver. E o escritor de Hebreus, ele vai além um pouco mais à frente. Ele fala que o justo viverá por fé. E justamente porque o justo, que é aquele que acredita em Jesus, que é aquele que tem sua confiança posta em Jesus, ele não baseia sua vida no seu próprio conhecimento, na sua própria força, naquilo que ele sabe e que está diante dele, mas é naquele que tem todo o controle sobre tudo.
O justo deve basear sua vida, né? E eu falo baseia, né? Isso é fé, né? A gente fala que a gente baseia a vida da gente nisso, que a gente escorrega, né? Ora a gente está conseguindo viver pela fé, mas o tempo todo a gente tem que pedir ajuda, porque fé é justamente esse movimento de entrega, esse movimento de que eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu não sei, mas eu tenho certeza. E soa tão bonito, e soa tão, assim, poético mesmo isso de falar de fé, mas como isso é difícil. Como é difícil viver nossa fé. A gente lembra do episódio de Pedro, caminhando sobre o mar, né? Eles no barco, aquela tempestade, eles avistam um vulto vindo na direção deles, e aí pensam primeiro, será um fantasma? Será que é um fantasma? E Jesus se identifica como mestre, e Pedro fala, se o Senhor for o mestre, me chama até aí, eu vou. E Jesus chama, e ele com fé pisa na água, e não afunda, e dá mais um passo, e dá mais um passo, e de repente a humanidade dele toma conta dele. Essa fé que a gente tenta sustentar no nosso braço, não dá para a gente sustentar no nosso braço. Foi o que aconteceu com Pedro, tirou os olhos do autor da fé, começou a afundar no mar, perdeu a firmeza dos passos dele. Um outro episódio que me lembrou, que eu achei tão bonito, que talvez esse homem tivesse mais consciência da dificuldade que é ter fé do que Pedro, que é o pai daquele rapaz, daquele menino que estava possesso. E ele chega para Jesus, isso está em Marcos capítulo 9, essa história. E Jesus fala com ele, tudo é possível ao que crê. Você crê? Aí ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé? Coloca, por favor, para mim, Ana, Marcos 9, 24. Que é tão bonito essa fala desse pai, no desespero de dizer, sim, eu creio, mas me ajuda, porque não consigo crer o suficiente. Me ajuda, porque minha fé é humana. E talvez ele, como eu disse, ele parece ter mais consciência dessa dificuldade que é crer do que Pedro, que pisa na água, vai em frente achando, eu vou conseguir porque eu tenho fé. Mas esse pai sabia que eu preciso de ajuda, até mesmo para crer. Quando a gente pensa em fé, a gente vai automaticamente pensar em vulnerabilidade, porque fé tem a ver com isso, com estar vulnerável, estar entregue, totalmente dependente naquele que é o autor da fé, naquele que gera a fé em nós e que sustenta essa fé em nós, que por nós mesmos a gente, como Pedro, afunda, e que por nós mesmos a gente tem que fazer como esse homem, me ajuda, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Fé, conhecimento da verdade. O que é o conhecimento da verdade? É interessante um aspecto contextual dessa questão relacionada ao conhecimento. Como eu disse, né, Paulo, nas cartas que ele escreve, ele está sempre combatendo ali a falsa doutrina, os falsos mestres. E nessa carta não é diferente. Tinha ali um combate a um falso ensinamento, um falso conhecimento, sobretudo relacionado ao gnosticismo. A gente ouve tanto falar do gnosticismo, e eu não vou ousar entrar em detalhes, porque não conheço profundamente o suficiente para poder explicar cada detalhe. Mas a base dessa filosofia é que o ser humano e o conhecimento dele é suficiente para uma vida plena. Então, o gnosticismo ele tem esse foco nesse conhecimento que é do ser humano, e esse é o conhecimento, vamos dizer, que salva. Esse é o conhecimento que traz essa vida plena. E o que Paulo está lembrando a Tito aqui é que é o conhecimento da verdade que importa. Qualquer conhecimento que não é o conhecimento baseado naquele que é a verdade, em Jesus que é a verdade, não é um conhecimento que vale. E quantas vezes a gente de fato fica preso a um conhecimento humano, um conhecimento que envolve a nossa capacidade humana, e a gente perde o nosso foco do conhecimento do verdadeiro evangelho, da verdade de Cristo e daquele que é em si a própria verdade.
Então, qualquer conhecimento que não tenha isso, não é o conhecimento da verdade. Não é um conhecimento que é o que Paulo está chamando a atenção aqui para Tito e que hoje também chamamos nossa atenção para esse fato. O conhecimento, se não na verdade, é um conhecimento vazio. É um conhecimento que não tem valor. E eu acho interessante porque esses dois aspectos, esses dois elementos estão aí juntos, né? A fé e o conhecimento. E às vezes na nossa cultura a gente pensa que eles são opostos. Ou você tem fé ou você tem a razão. Ou você tem fé ou então você tem o conhecimento, a ciência. Me lembro anos atrás que eu fiz um pequeno curso de extensão que era um doutor em psicologia que ele falava. E ele mesmo dizendo quanto que isso não é oposto. A fé e a ciência, a fé e o conhecimento caminham juntas. E no texto bíblico não é diferente. Nós não somos chamados para uma fé cega, irracional e que não pode ser questionada. Pelo contrário, nosso culto em Romanos, Paulo fala, né, o nosso culto racional. Fomos criados como seres racionais. Deus nos criou com essa capacidade de perguntar, de questionar, de estudar, de aprofundar, de crer, de ter fé. E que isso não é excludente. Uma coisa não vai de forma alguma excluir a outra. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar com esses elementos juntos. Eu creio, e eu pergunto, e eu estudo, e eu busco orientação. Fé e conhecimento caminham juntos. Sim, nossa fé nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade, mas não de irracionalidade. Nossa fé também é uma fé que caminha junto com o conhecimento da verdade. Segundo ponto, então, o que a fé e o conhecimento da verdade geram em nós? E esse ponto é importantíssimo, porque apenas a fé e o conhecimento da verdade, se não gerar vida piedosa, não vem de Deus. O conhecimento e a fé que não move minha vida na direção de uma vida piedosa, não é fé e conhecimento da verdade que vem de Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo da fé e do conhecimento da verdade que gera vida piedosa. Jesus é o maior exemplo de vida piedosa. Ele sentava com os ditos pecadores da sua época, com os excluídos da sua época. A gente está estudando na escola dominical o livro de Mateus, e no começo já, na introdução do estudo, o Lê já falou para a gente, né? Mateus era um desses excluídos. Mateus era um cobrador de impostos, alguém que era visto com maus olhos. E Jesus o tempo inteiro indo ficar e conviver e sentando à mesa dessas pessoas. Para mostrar para a gente que quando a nossa fé e o nosso conhecimento estão baseados na nossa opinião da vida, a gente está vivendo uma vida longe de ser piedosa. Minha fé e meu conhecimento da verdade não pode ser baseado numa opinião que eu tenha. Eu tenho seguido um pastor, Ian Sims, na igreja Bridge Church dos Estados Unidos. Ele escreve algumas reflexões tão interessantes, e quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma recente que ele publicou, que ele fala que Jesus era convidado às mesas, ele sentava às mesas e ele virava mesas também. E ele faz essa reflexão dizendo que ele virou muito menos mesas do que ele sentou. Ele sentou em muitos mais mesas. E sentou em mesas de pessoas que a gente nunca esperaria que Jesus fosse sentar. E ele virou a mesa de quem? Dos religiosos. Ele virou a mesa da religião, daquilo que era da religiosidade. Qualquer outra mesa, ele sentou. E essa reflexão desse pastor, ele fala, será então que a gente está sentando nas mesas que Jesus teria virado? Essa é uma pergunta importante. Será que eu estou sentando em mesa que Jesus, se fosse convidado, teria virado essa mesa da religiosidade, da minha opinião, dos meus preconceitos? E será que eu estou virando as mesas que Jesus teria sentado? Que eu estou tão focada na minha opinião do que é vida,
do que é Deus, que eu estou sentando em mesa que Jesus teria virado e não estou assentando, e estou virando mesas que Jesus teria se assentado. Uma reflexão importante se a gente pensa de vida piedosa. Jesus sentou à mesa com tanta gente diferente. E esse é o chamado, quando a gente pensa que a gente tem a fé, tem o conhecimento da verdade, e esse tem que ser o nosso critério de vida piedosa. É Jesus, que sentava em tantas mesas e que virava aquelas bem específicas, e que a gente também precisa ter isso em mente quando a gente pensar em vida piedosa, na vida de Jesus. Um terceiro ponto. Como então que eu posso ter essa vida piedosa, que é com base na fé e no conhecimento da verdade? O fundamento para essa vida é a esperança da vida eterna. E quando eu comecei a meditar sobre esse texto e estudar um pouco e ler algumas coisas do que já tem de comentadores sobre o texto, por que é algo tão distante? Por que é algo tão que parece que eu não consigo vislumbrar? Impacta minha vida hoje. Impacta a forma que eu vivo hoje. Por que essa esperança da vida eterna é a base, é o fundamento para eu viver uma vida piedosa e a vida piedosa que Jesus viveu. Eu quero propor 3 pontos com base nisso. Um primeiro é que o nosso futuro impacta o nosso presente quase sempre. Não vou ser aqui de dizer sempre, né, definitiva nesse sentido, mas impacta. Se eu quero ter uma condição física um pouco melhor no futuro, com 70 anos, eu tenho que começar a me exercitar hoje. Eu preciso investir nisso hoje para algo que eu vou ver benefício lá no futuro, não necessariamente agora. Se eu quero passar numa prova, se eu quero passar num concurso, eu preciso estudar hoje para algo que está lá na frente. Mas eu preciso estudar hoje porque a forma que eu vivo o meu presente, o que eu invisto o meu presente, vai impactar o meu futuro, vai impactar aquilo que está lá na frente. E a esperança na vida eterna deve impactar as minhas escolhas de hoje. A esperança da vida eterna deve impactar a forma que eu vivo hoje. E não no sentido punitivo e de medo do Deus está vendo, será que você está fazendo a coisa certa? Vai perder a salvação. Quantos argumentos assim a gente já ouviu, né? Nossa, que medo, eu pequei, vou ter que agora, se Jesus voltar hoje, vou para o inferno, não vou mais para o céu. E de jeito nenhum que é esse o sentido que eu estou dizendo. Como se a gente pudesse garantir alguma coisa relacionada à nossa salvação, que é uma mentira. Não conseguimos garantir nada. A gente sabe que é graça. Mas no sentido que as minhas prioridades hoje são as prioridades do reino de Jesus. Aquilo que eu foco a minha vida, se eu colocar esse foco naquilo que acaba, como diz Paulo, vai ser o mais infeliz aí dos homens. Porque o meu foco precisa ser nessa esperança da vida eterna. Nisso que é dos valores do reino de Jesus. Tudo nessa vida vai passar. Nosso trabalho, nossos amados, os nossos bens, tudo isso passa. Eu li uma reflexão uma vez de uma pessoa falando que até a 4ª geração, mais ou menos, você já é esquecido. Né? Pensa aí se você sabe o nome da sua atriz-avó. Poucos de nós, talvez, sabem o nome dessa pessoa, que foi uma pessoa, talvez, importante, que criou aí sua, né, bisavó. Então, mas pouca gente, a gente é esquecido, a gente passa. A gente precisa focar naquilo que são os valores do reino. Qual que foi o foco de Jesus quando ele estava aqui? Era o valor do reino, era o cuidado com o próximo, era sentar naquelas mesas, era separar tempo para poder investir nas pessoas e nos relacionamentos com esse olhar, sabendo que é para o reino. Se foi o foco de Jesus, tem que ser também, precisa ser também o nosso foco.
Nosso foco precisa ser na esperança da vida eterna, naquilo que não é o de agora, daquilo que não é, que vai se perder algum dia, mas daquilo que é eterno, daquilo que Jesus nos chama para fazer. O segundo aspecto importante, quando a gente fala da esperança, por que tem a ver com a forma que eu vivo hoje? Porque não é apenas, quando eu estou falando de esperança da vida eterna, de um aspecto lá na frente. Não é só um aspecto temporal. Esperança da vida eterna é a vida plena com Jesus hoje. A gente vive essa vida hoje. E isso é viver na esperança da vida eterna. Não é só vida sem fim. E eu me lembro quanto que isso me angustiava de pensar na eternidade, não vai acabar, me dava até falta de ar. Eu até falei com o papai, que bom que eu peguei esse tema agora, que isso já está elaborado para mim. Senão eu ia ter medo de falar desse tema, que eu sempre tive essa angústia. Porque pensa nessa coisa que não tem limite, de vida sem fim, só relacionada ao tempo, isso é angustiante. Até depois de férias é bom voltar para casa, né? Estou vendo a Dani Disseu, assim, que bom que tem casa para voltar, porque aí a gente consegue fazer isso. O limite não é só vida sem fim, porque senão ia ser um pouco angustiante. É vida plena. É vida plena em Jesus hoje. E a presença de Jesus é que é essa vida plena. É isso que eu fico sempre pensando quando a gente pensa nessa questão do tempo e desse tempo nosso aqui. Um momento bom, aquilo que está, né, aqueles momentos de paz, aqueles momentos felizes, eles vão passar. Mas a presença de Jesus continua. Os momentos ruins, os momentos difíceis, os momentos de dor e de luta, eles também vão passar. Mas a presença de Deus continua. Isso é que é a esperança da vida eterna. É ter essa certeza da presença dEle. Não para modificar alguma coisa aqui na nossa circunstância necessariamente. Quantas pessoas, filhos de Jesus, filhos de Deus, amigos de Jesus, os próprios discípulos, e na nossa vida tem essas variações. Tem momentos da vida que está indo bem, parece que está tudo fluindo, outros momentos que parece que está tudo fechado, mas a presença de Deus não muda. Isso é que é vida plena. Vida plena não é só quando eu estou feliz. E por isso que eu posso dizer, e por isso que em Romanos também Paulo nos diz, né, que somos vencedores e podemos tudo. Por quê? Porque aprendemos tudo na presença dEle, o bom e o ruim, aquilo que é da conquista e aquilo que é do fracasso. Isso tudo vai passar, mas a presença dEle é constante e é fato na minha vida, na nossa vida hoje. Um último ponto relacionado à esperança da vida eterna, e que eu acho que ele fecha bem esses outros dois, né? Por um lado, minha prioridade hoje tem que ser a vida eterna, tem que ser o reino, porque isso impacta a forma de eu viver, isso impacta a forma que eu vivo hoje. Por outro lado, não é só algo temporal lá na frente, é vida plena hoje, mas também eu preciso me lembrar, e a esperança da vida eterna me lembra disso, que ela é dada. De novo, é graça. A gente tem que viver, precisamos viver a nossa vida com essa base. Porque isso nos lembra que tanto o nosso presente quanto o nosso futuro são sustentados pela graça de Deus. A gente não pode fazer nada para conquistar a vida eterna. A gente não pode fazer nada para conquistar qualquer coisa que seja. Para respirar o próximo segundo, a gente não tem esse controle. Tudo é graça. E isso nos move a uma vida mais piedosa. Porque eu entendo que isso não está na minha capacidade, na minha força, no meu muque. Isso está em graça dada. Em graça que eu recebi sem conseguir pagar por ela. Essa questão do merecimento, ela é tão forte na nossa cultura, né? Aquilo, acredita e você terá, você consegue, é só você lutar. E isso é tão frágil. Umas 3 perguntinhas depois disso, você vai ver quanto que é frágil, que a gente, na verdade, está sustentada por graça.
e reconhecer que a gente tem vida plena e vida eterna por causa de graça, por causa da graça, me move a também demonstrar graça. Porque se ela me foi dada, é o que eu também preciso oferecer ao outro. Os ventos virão. A gente sabe que vai vir esses tempos, que virão as tempestades, como ali daquele barco que os discípulos estavam. E se a nossa fé tiver o foco errado, se a nossa vida estiver focando nas nossas capacidades, a gente afunda igual Pedro. O que a gente precisa ter é essa fala do: Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer. Senhor, eu creio, mas me ajuda a viver essa vida que é baseada na esperança da vida eterna e que eu recebi de graça. E por isso eu também preciso oferecer graça para quem está ao meu redor. A esperança da vida eterna não está longe de mim. Não é algo que está distante. É algo que está presente hoje. É algo que está presente hoje porque ela deve me priorizar para viver a vida pensando no reino de Jesus. Pensando na vida piedosa que Jesus viveu. Ela está presente hoje porque ela é vida plena com Jesus. E a vida plena com Jesus, eu tenho acesso a ela hoje. E ela também está presente hoje porque ela me lembra que eu só a recebi por graça. E é a graça que deve me mover adiante. A fé e o conhecimento da verdade geram essa vida piedosa, mas apenas se fundamentadas na esperança da vida eterna. A esperança que impacta esse meu presente, as minhas prioridades, o meu hoje. A esperança que eu não tenho apenas vida sem fim. Eu tenho vida plena em Jesus. E é a esperança que não é baseada na minha força, na minha capacidade, mas sim na graça daquele que é a própria esperança, o nosso Jesus. E que a gente consiga viver a nossa vida com essa esperança da vida eterna, hoje, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos ajude a ter esse olhar, especialmente, Pai, de graça, daquilo que recebemos e não merecemos, e daquilo que precisamos ofertar ao nosso próximo, seja ele quem for. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida mais piedosa, como a vida do Senhor, porque nossos olhos estão focados na esperança da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E hoje